No dia seguinte, Rias fala que o Oisei precisaria de um servo. Com isso o Oisei ficaria animado pensando em coisas pervertidas. Kaneki pergunta se ele estava pensando em coisas pervertidas e Sei falaria que não. Kaneki falaria que a cara dele estava dizendo outra coisa. Nesse momento, Sona, outra presidente do conselho estudantil, apareceria e diria que era impossível, pois a floresta só se abriria uma vez por ano. Com isso Sona desafia Rias para ver quem iria na floresta para ganhar os servos. No dia seguinte as garotas começariam um jogo de tênis e as falas. Será que todos os nossos amigos do clube estão aqui? Akeno responde que queria muito que o Kaneki estivesse ali. Rias fala que Akeno gostou mesmo do Kaneki. Akeno responde que sim. Os garotos da arquibancada falaria que aquilo era um paraíso e Sei falaria que ele tá no melhor clube do mundo e que o Kaneki era o idiota de não ter ido ver os jogos das garotas. Ásia pergunta o porquê do Kaneki não ter vindo. E Sei responde que Kaneki e Kiba foram treinar. Com isso o jogo começa e, como na história original, daria empate. Alguns momentos depois de todos se reunirem na sala do clube, Kaneki e Kiba chegariam. E Sei pergunta o que eles estavam fazendo. Os dois respondem que eles estavam treinando. Gente, só para falar que o treino do Kaneki era para conseguir controlar a Kakuja nível 1. E se ele não conseguisse era para Kiba cortar o seu Kakuga, assim cortando a transformação. Neste momento Sona chegaria e falaria para eles resolverem com outro jogo que seria queimada. Rias aceitaria o desafio e falaria que agora eles vão com tudo. Ao anoitecer o time do clube estaria formado. Kaneki estaria na arquibancada para assistir. Mas a Rias falaria que estava faltando um e pediria para Kaneki entrar para o time. Kaneki fala que nunca foi bom em esportes. Mas a Rias insistiria muito, até que Kaneki aceitaria. Com isso Issei revela que fez algumas faixas para dar ânimo ao time e eles começaram a fazer um aquecimento. Então Sona falaria que estava na hora de começar e jogaria a bola em direção a Rias, que a segura e a devolveria com mais força. Com isso as garotas do time da Sona começariam a eliminar os nossos heróis. Koneko seria eliminada logo de início. Kiba conseguiria desviar de algumas bolas, mas seria eliminado também. Então Kaneki fala que elas estão usando poderes e isso é roubo. Rias fala que ali pode usar poderes. Então Kaneki fala que vai usar também e ativaria o seu Kakuga, assim desviando das bolas com muita facilidade. Nesse momento 3 bolas iriam na direção de Kaneki e uma em direção de Akeno. Que Kaneki usaria seu Kaguni e seguraria cada bola com o tentáculo do seu Kaguni, as arremessando de volta aos times de Sona, que conseguiria eliminar todas do time. Mas a Sona conseguiria eliminar a Akeno. Então Kaneki eliminaria Sona. Com isso Sona falaria, segundo round, e o jogo começaria de novo. Kaneki falaria que não vai usar mais seu Kaguni para o jogo não ficar muito fácil. Com isso várias garotas tentariam acertar o Kaneki com as bolas, mas não adiantaria, pois Kaneki desviaria de todas. Então Issei falaria que vai botar para quebrar, mas seria atingido com uma bolada no saco. Kaneki daria alguns risos, falando que se baixou a guarda. Depois disso Ásia curaria os ferimentos de Sei e o jogo recomeçaria. Depois de muito tempo, o jogo acabaria com a vitória do clube de ocultismo. Depois disso Sona admitiria a derrota e falaria que a floresta agora poderia ser da Rias. Depois disso eles voltariam à sala do clube e falaria sobre a vitória. Depois de algum tempo que falaria que agora já estava na hora deles irem pegar os servos de Sei e Ásia. Assim a Rias faria magia e abriria um portal para eles entrarem na floresta. Chegando na floresta, eles encontram um cara chamado Getuji. O cara fala que ali é a floresta onde eles vão encontrar os servos demoníacos deles. Então Rias para Getuji guia-los até os servos. Com isso Getuji pergunta se eles querem servos venenosos, fortes ou rápidos. Issei pergunta se ele tem alguma serva feminina. Getuji fala que os servos não são para os desejos sexuais deles e sim ajudantes. Depois disso a Ásia pergunta se tem algum servo bonito e Getuji pede para acompanharem ele. Issei fala que a Ásia pode escolher o servo que ela quiser, mas ele não pode.
Depois de andar um pouco, uma gosma verde cairia em cima das garotas. Essa gosma começaria a derreter o tecido das roupas das garotas. Com isso as garotas pediram ajuda. Issei falaria que aquela gosma era dos deuses e começaria a falar que as garotas do clube tinham corpos lindos. Kaneki fala para Issei não ficar só observando e ajudar. Kaneki tentaria ajudar as garotas, mas Issei ficaria na frente e diria para Kaneki não fazer aquilo. Kaneki falaria que a perversão dele estava atrapalhando na missão. Com isso as garotas falam que não precisam mais de ajuda e se libertam sozinhas. Então quando Rias iria libertar a Ásia, Issei pula na frente e diria para ela não fazer isso. Nesse momento um dragãozinho azul acabaria com a gosma e daria um choque no Issei. Rias fala que parece que aquele dragão queria ser o servo de Ásia. Então eles começarem a um ritual para tornar o dragão o servo de Ásia. Com isso Ásia ficaria muito feliz, pois aquele dragão era muito fofinho. Issei tentaria encostar no dragão, mas seria eletrocutado. Kaneki fala que aquilo era um pagamento pela perversão de Issei. Ao sair da floresta e chegar no clube, Kaneki fala que tinha uma coisa muito importante para falar. Mas ele só ia falar de manhã e abriria um sorriso. Ao ver o sorriso de Kaneki, Rias ficaria vermelha e falaria em seus pensamentos: eu nunca tinha reparado que o sorriso do Kaneki era tão lindo. Depois disso Kaneki iria para o seu quarto na casa de Issei. Na manhã seguinte todos se reuniram no clube. Por último chegaria Kaneki e daria um bom dia a todos. Kaneki começaria a falar que eles eram todos especiais para ele e eles eram os seus melhores amigos. Com isso Kiba abaixaria a cabeça. Issei pergunta o porquê daquele clima de despedida. Kaneki responde que ele passou grandes momentos naquele mundo e muito legais e também conheceu pessoas incríveis como eles. Nesse momento Kiba sairia da sala. Kaneki fala que depois de tanto tempo já tá na hora dele voltar para o mundo dele. Então ele falaria que ele descobriu um jeito de voltar para o mundo dele enquanto estava treinando com o Kiba. Ele fala que conseguiu o novo poder ao treinar com que era o poder de Kakuja. Kaneki fala que ele levar o poder da cortar o máximo, ele vai conseguir abrir um portal para o levar até a dimensão dele. Com isso Issei começaria a chorar. Rias não conseguiria ficar na sala e sairia. Issei começaria a falar: seu idiota, por que tá fazendo isso? Você vai abandonar os seus amigos. Kaneki responde que quando ele veio para esta dimensão, estava prestes a acontecer uma guerra de ghouls e humanos. Ele precisa ver se os outros amigos dele estavam bem. Com essas palavras Kaneki começaria a lembrar da Touka e do velho Yoshimura. Kaneki fala que sabe que é difícil, mas precisa mesmo ver se seus outros amigos estão bem. Ásia pediria para Kaneki ficar, pois ela conseguiu um amigo muito incrível. Kaneki fala que não vai ter jeito e fala para Issei continuar com o treinamento dele e que ele vai ficar bem forte. Com isso Kaneki sairia se olhar para trás. Rias no seu quarto começaria a relembrar dos seus encontros com Kaneki. Desde a primeira vez que eles se viram, até o encontro deles na cafeteria. Rias começaria a pensar sobre o que ela estava sentindo, pois ela nunca se sentiu assim. Por fim ela deduziu que fosse amor. Se quiser ver a próxima parte, deixa muito like.